Afronautas, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir em outros horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de comunicação, nossa ferramenta de empoderamento dos nossos processos de busca por justiça e equidade. A casa é nossa, então se acheguem. Já vou pedir a vocês a gentileza de compartilhar o link. Nós estamos transmitindo no Facebook, Pensar Africanamente, no YouTube, Pensar Africanamente. Onde você estiver, já dá seu like, esse dedinho para cima aí, nos fortalece diante dos algoritmos. Já pega o link e dissemina geral, arrastando as pessoas para participar desse diálogo de extrema relevância. Vamos conversar um pouquinho sobre a quantas anda a questão racial no terceiro governo Lula, para lembrar a vocês que os nossos primeiros grandes passos na institucionalização da política de igualdade racial se deram exatamente no primeiro governo do presidente Lula, com a Lei 10.639, com a criação da CEPI, com a criação do Programa Brasil Quilombola e assim por diante. Mas lembrar a vocês também que o início das nossas perdas se deram um pouco antes do golpe, embora após o golpe elas tenham se acentuado imensamente. Então, vivemos aí quase uma década de muitos retrocessos nessa questão da institucionalização da política pública de igualdade racial, nessa questão do combate ao racismo. Fizemos uma luta sem tréguas para que viesse o terceiro governo Lula. Aí está. E há quantas anda a pauta racial no terceiro governo Lula? Vamos conversar um pouco sobre isso, já puxando aqui para a sala nossos convidados. Pauta nossa convidada, Flávia Rios, que, aliás, é a proponente da pauta, mas eu sei que daqui a pouquinho ela entra aí, deve ter tido algum contratempo, mas já ela entra aí para estar conosco. Já também apresento para vocês aquela apresentação curta, resumida e formal dos nossos convidados, da nossa convidada de hoje. Deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou aí primeiro. Aliás, Adriano Coutinho entrou na metade do dia hoje, muito obrigada. Ele que nos acompanha sempre, lá de Ananindeua, região metropolitana de Belém, tem esse compromisso generoso de entrar um pouco antes, comentar, deixar o like, porque ele sabe que isso nos potencializa aí na disputa em ambiente virtual, onde encaramos também o racismo dos algoritmos. Lere Virgínia, que sempre nos acompanha da Itália, é brasileira, radicada na Itália, também entrou mais cedo, africanamente e no coração. Marcelo Fabian também, boa noite, afronautas, falando do racismo, projeto moderno colonial, e lembrando que atinge também os povos indígenas, os povos ciganos. Raquel Monteiro, boa noite, afronautas, Silvani, pessoas convidadas e aos que estão nos bastidores dessa edição. Por falar em bastidores dessa edição, está aí Bárbara Porfírio, na moderação do chat. Desde já agradeço imensamente, Bárbara. Sei que você já está aí interagindo no chat com o pessoal que nos acompanha. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem contribuições, vocês podem colocar no chat, que Bárbara está aí para nos ajudar a não perder as interações de vocês. Fiquem muito à vontade, então, para interagir aí. Sônia Maciel, Vera Lúcia, ela sempre entra lembrando que a Rocinha está presente. Odali Cristina, nossa, minha linda, muito obrigada, ela me elogiando, dizendo que eu estou linda. Gente,
Eu não sou daquelas que diz assim, imagina, por elogio, isso também nos fortalece nos nossos processos de luta. Né? Afinal de contas, nós vivenciamos uma sociedade racista que nega valor estético, as nossas características, as nossas indumentárias. Só posso agradecer a generosidade. Dona Jurema Gomes, do Rio de Janeiro, Paulo Scott, maravilha, estamos começando com audiência boa, e essa audiência vai aumentar como? Com vocês disseminando like, avisando seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Telegram, suas redes sociais. As pessoas seguem vocês porque confiam e, obviamente, virão para cá acompanhar também. Suelaine Carneiro, será a Sueli que está aí nesse perfil? Minha irmã, espero que você esteja bem. Muito obrigada por estar aí acompanhando. Maria Edinalva, Dagna Costa, já chega com uma pergunta. O governo Lula não tem dado demonstração que a questão racial não é pauta essencial. Ela pergunta meio que afirmando. Edneuza, muito bem. Flávia, que todo mundo estava pensando que seria a primeira a falar para dar o tom, não conseguiu entrar ainda. É a Suelaine mesmo que está aí. Muito obrigada, minha irmã, muito obrigada. Grande. Ah, Flavinha Rios entrando aí, gente. Muito obrigada, grande abraço para você, grande abraço para a Sueli. Sei que vocês estão ainda se recuperando de uma perda muito grande recentemente. Estamos sempre desejando, emanando nossas forças positivas por vocês também. Flávia, minha linda, sabe o que nós falávamos aqui? Que nós estávamos te esperando para você dar o tom da fala. Que bom que você chegou. Mas antes, deixa eu fazer aquela apresentaçãozinha rápida, formal e resumida. Você vê esse povo jovem aí, acha que o currículo é pouco? Não, o currículo é imenso. A gente resume por causa do tempo. Começamos com a nossa querida Flávia Rios, socióloga, diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense e do Afro-Sebrap. É professora do curso Políticas Públicas e Interseccionalidades, coordena os projetos Gira Igualdade Racial em Niterói, Origens e Destinos, do CNPq, e Ditadura Militar e Responsabilização de Empresas. É coautora do livro Lélia Gonzalez, coorganizadora dos livros Negros nas Cidades Brasileiras, por um feminismo afro-latino-americano, e do livro que nós lançamos aqui semana passada, Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas. O Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o grupo de estudos multidisciplinares de ação afirmativa. O Kleber Lázaro Julião, professor adjunto do curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, fez doutorado em Sociologia na UERJ, mestrado na UCAM, eu não sei que universidade é essa, qualquer coisa ele nos diz, é bacharel em Direito na UCESAL, membro da Cor da Bahia na UFBA e do PPGNEM na UFBA, onde realizou estágio pós-doutoral. É coordenador do grupo de pesquisa em instituições e desigualdades na UNEB, professor de ciência política e pesquisa instituições, acho que escrevemos errado aqui, em instituições como judiciário, partidos políticos, representação política de negras e negros em cargos eletivos. E o André Santana, que, como a Flávia Rio, tem estado sempre aqui conosco. A gente chama e vocês vêm. André Santana é jornalista pela Federal da Bahia, mestre e doutorando em estudos de linguagem pela Universidade do Estado da Bahia, professor nos cursos de comunicação da UNEB e da Universidade Católica de Salvador, pesquisador sobre mídia e racismo, integrando o grupo de pesquisa Hierarquizações Étnico-Raciais, Comunicação e Direitos Humanos. É conselheiro da É Nós e colunista do portal UOL. Muito bem, deixa eu ver aqui. Pessoal da Rasta Comunicação chegando aí. Sônia Maciel, preocupante ver hoje no noticiário que é responsável pela morte do menino Miguel no Recife continua em liberdade.
3 anos após a morte de Miguel. Justiça por Miguel é o que nós clamamos sempre. Flavinha, começamos contigo? Você que sabe, Silvani. Boa noite a todas e todas as pessoas que nos ouvem, nossos colegas que estão aqui, Kleber, André, Luiz, Silvani. Que prazer, que alegria podermos nos reunir, né, nessa quinta-feira para tratar de um assunto bastante polêmico, importante, significativo, que é avaliar uma espécie de balanço crítico nesta semana, que foi uma semana quente, né, para as temáticas étnico-raciais, no governo Lula, seja com falas presidenciais, seja com as questões relativas ao próprio Ministério da Igualdade Racial, e também uma pauta muito significativa que diz respeito às mini-reformas eleitorais, a questão da destinação dos recursos para pessoas pretas e pardas nos processos eleitorais, a discussão sobre a anistia partidária, essa grande articulação dos partidos, e para recuar até um pouquinho, né, a presidente do Partido dos Trabalhadores investindo contra o sistema eleitoral, né, na verdade, com uma representação, uma instituição importante, né, que é o TSE. Então, na verdade, é um momento muito significativo para refletirmos sobre essas temáticas, ao mesmo tempo em que nós temos cenários persistentes de desigualdades, de discriminação raciais, e que a gente conhece muito bem, né? São essas contradições, esses cenários, essas análises de conjuntura, levando em consideração a própria dinâmica política brasileira, dinâmica democrática brasileira, que eu acho que hoje a gente pode começar, né, Silvani, com essas grandes pessoas e colegas aqui, a refletirmos, a observarmos, né, a partir de cada posição, visão institucional, visão disciplinar, ou mesmo como analistas políticos, como isso nos impacta e como nós observamos e analisamos esse cenário, né? Então, é um pouco, essa era a ideia desse nosso encontro de hoje, e aí é com você, Silvani, você que nos dá o tempo, as perguntas, as questões e as sequências. Eu acho que as questões você já trouxe, você botou, e outras que nossos convidados quiserem agregar, mas acho que você trouxe os pontos fundamentais do momento e que a gente deve. E que nos preocupa, obrigatoriamente tem que nos preocupar, porque podem significar retrocessos importantes nas nossas conquistas, nos nossos parcos avanços, né? E no momento em que nós teríamos que avançar ainda mais a passos firmes, porque a gente está vindo de um período de muitas perdas, né? De muitas perdas. Mas então, acho que você deu o tom, a gente vai dar sequência aqui, terminaremos depois a rodada com você, para você dar um fechamento, e vamos para a segunda rodada, que é mais curta. E a gente tem aqui as contribuições do chat também, né? Círios Oliveira, por exemplo, está trazendo boa noite, querida família Afronautas, que difícil esse governo Lula, muito triste a tentativa de extermínio do nosso povo preto, muitas e muitas contradições, querida Flávia Rios. Vamos lá, o Luiz, a gente tinha combinado que ele falaria na sequência, porque ele não vai poder ficar até o final. Então, por favor, Luiz, seja bem-vindo, querido. É com você. Obrigado, Silvani, pelo convite, cumprimentar os colegas aqui presentes, a Flávia, Kleber e André. Também acho que não vou usar todo o tempo que a Silvani generosamente nos deu, vou só levantar algumas questões mais amplas e mais relacionadas aos desafios que a gente tem aí para frente. Acho que depois de 9 meses de governo, a gente já tem um pouco mais de clareza sobre como esse governo vem lidando com as questões de modo geral, mas mais especificamente com a questão racial. Muitos analistas têm colocado que o próprio governo Lula tem se posicionado como uma espécie de governo de restauração, né? Ou seja, restauração de um tipo ou de um conjunto de políticas públicas que o governo Lula teria implantado
mandato, e que teriam sido desconstruídas ali um pouco antes do golpe, como a própria Silvani colocou, mas sobretudo depois do golpe e mais ainda no último governo que a gente infelizmente passou no Brasil, né? O governo Lula, então, começa com uma agenda discursiva que parece bastante ousada em vários aspectos, né? Se a gente for pensar nas propostas, e de novo estou falando do discurso ainda, nas propostas do governo para a questão ambiental, você tem uma ousadia que merece ser notada, em relação às propostas de desenvolvimento econômico, e também, ainda que de modo mais diluído, para a questão racial, né? Uma agenda que talvez tenha encontrado o seu ápice recentemente, na abertura dos trabalhos da ONU, em que ele basicamente propõe a adição de um novo objetivo global para a ONU, que seria a ODS 18, que seria a mitigação ou eliminação do racismo. Agora, eu acho que, à medida que o tempo passa, a gente vai vendo os limites desse discurso, sobretudo em relação à prática do governo e como ele vai, esse discurso se diluindo à medida que o governo avança. Para isso, eu acho que a gente tem que basicamente destacar quais são os avanços que a gente já conquistou, ou diria até quais são as conquistas que a gente retomou, digamos assim, ou relegitimou nesse momento, mas também quais são as coisas onde a gente avançou muito pouco e algumas delas sequer são colocadas no horizonte. Eu acho que esse governo começa aproveitando uma voga que tem a ver com um dos meus temas de pesquisa, que se tornaram, até para minha surpresa, acho que para nossa surpresa, um tema muito mais legítimo hoje no Brasil do que foi há 20 anos atrás. Então, se a gente pensar, por exemplo, na discussão midiática sobre as cotas, os grandes jornais eram praticamente todos contrários às cotas ali nos anos 2000, 2010, e mais recentemente, boa parte desses jornais, alguns deles até publicaram editoriais se retratando e fizeram uma espécie de cobertura mais comemorativa dessa política vista como uma política de sucesso. Eu não tenho inocência o suficiente ou otimismo suficiente para achar que esse apoio é um apoio forte o suficiente para essa política, mas de fato houve uma mudança de enquadramento. Nesse aspecto, o governo recentemente conseguiu um passo interessante, que foi a aprovação de uma nova lei de cotas, que, na minha opinião, consolida as conquistas da lei de cotas anterior, mas resolve alguns problemas procedimentais que, de fato, a lei 12.711 de 2012 tinha, né? Nesse aspecto, o projeto da deputada Dandara, o relatório da deputada Dandara foi muito amadurecido, né? Ele entende que a gente está lidando com um problema muito complexo e que, por isso, garantir o que funcionou era mais importante até nesse momento do que fazer avanços mais radicais, mas a lei faz alguns avanços mais moderados. Um outro avanço que talvez um pouco menos ousado tem a ver com o decreto dos 30% nos cargos comissionados, que foi anunciado pelo MIR, pelo Ministério da Igualdade Racial, e que estabelece aí um prazo para que o governo tenha 30%. É um decreto um pouco complicado, porque, na verdade, são 30% em diferentes faixas de cargos de chefia, né, e comissionados do governo, mas ao que tudo indica, uma proposta bastante ousada, se for colocada em prática, né? O decreto, ele é um decreto, em primeiro lugar, ou seja, ele não é um projeto de lei, ele não tem a força de um projeto de lei. Um novo governo, por exemplo, no futuro, pode simplesmente suscitar esse decreto. Ele estabelece metas, o decreto não tem muitas punições para se essas metas não forem alcançadas, mas a ideia de que o Estado brasileiro, no seu topo, tenha daqui a 10 anos, mais ou menos, 30% dos seus cargos ocupados por negros e negras, inclusive com uma subcota para mulheres negras, eu acho que é algo que merece menção. Tem algumas coisas que estão no horizonte e que a gente não sabe muito bem para onde vão. Eu acho importante que elas precisam
ser engatilhadas ainda nesse ano. O primeiro ano de governo é sempre o ano mais fácil de aprovar coisas no Congresso, mas um desses projetos é a renovação e ampliação da lei de concursos, né? Ou seja, das cotas nos concursos públicos. Esse é um tema talvez um pouco mais delicado, porque as cotas nos concursos públicos não tiveram resultados muito positivos, o que tem a ver com a lei é um pouco genérica, o mundo dos concursos é um mundo muito complexo, o governo vem também fazendo propostas interessantes nesse sentido, de unificação dos concursos federais, e essa lei tem um prazo de validade, né? Ao contrário das cotas no ensino superior, a lei nos concursos vence ano que vem, ou final desse ano, dependendo da interpretação jurídica, então o governo precisa colocar isso em votação ainda este ano. Em termos de ações do Executivo, e eu estou organizando minha fala um pouco obedecendo Executivo, Legislativo e Judiciário, mas em termos das ações do Executivo, eu acho que a agenda tem se centrado um pouco nessas políticas de ação afirmativa, nas políticas de cota. Seria contraditório eu considerar essa agenda pequena, já que esse é o meu tema de estudo, eu acho as cotas muito importantes, mas o fato é que a gente tem pautas aí bastante centrais em que o governo avançou muito pouco. Eu acho que a principal delas tem a ver com a pauta da segurança pública, né? Então, eu acho que o governo avançou muito pouco em relação à pauta da segurança pública de modo geral, e mais especificamente, avançou muito pouco em relação à dimensão racial da pauta da segurança pública, né? Se a gente pensar nas reações do governo e do próprio governo do estado da Bahia, com os últimos dados que saíram sobre a calamidade pública que o estado da Bahia, mas não apenas a Bahia vive, as respostas do governo não deram a entender que o governo considera um plano nacional ousado para resolver o problema da segurança pública, que, de acordo com as pesquisas de opinião, é reportado pela população brasileira como o principal problema do Brasil, e muito menos um plano de segurança pública que entenda a questão racial como uma questão fundamental. Se o Brasil vai trabalhar para a criação de uma ODS 18, ou seja, de um objetivo ligado à ONU de mitigação do racismo, certamente uma diminuição dos homicídios relacionados à população negra, ou das prisões relacionadas à população negra, tem de estar ali como alguma meta, e realmente hoje eu não vejo o governo se movimentando nesse sentido, ou pelo menos colocando isso no horizonte. Em relação ao legislativo, eu acho que aí a gente tem uma situação mais problemática e um pouco de cavalo de batalha com o judiciário. A gente teve um avanço importante em 2020, com a aprovação das cotas de financiamento para candidaturas às eleições municipais, naquele momento, negras e de negros e negras. Essas cotas de financiamento já eram em si uma medida bastante modesta, né? Não vi em nenhum momento a aprovação de cotas nas nominatas, né, nos partidos políticos, de candidaturas. Então o partido político ainda hoje pode decidir não lançar nenhum candidato negro, isso não fere questão legal. Essa medida, que foi aprovada em 2020, veio, na verdade, do Judiciário, primeiro do TSE, depois do STF, e teve pouco efeito, na verdade, de acordo com os estudos que a gente vem fazendo. Em 2021, houve já uma anistia em relação aos partidos que não obedeceram essas cotas de financiamento, e foi proposta uma nova lei, em que, basicamente, candidatos negros eleitos contariam 2 vezes na hora de fazer o cálculo do financiamento para a eleição subsequente. Isso é um pouco complicado, mas, para simplificar, os partidos políticos no Brasil recebem uma quantidade de recursos proporcional à quantidade de pessoas que eles elegem. Partidos que elegessem mais negros e negras, esses candidatos contariam o dobro, né? Então ajudaria os partidos a incentivarem candidaturas negras. Era uma lei ou um arcabouço jurídico interessante, porque dá um incentivo financeiro, monetário, para o partido lançar mais candidaturas negras, mas, ao que tudo indica, vai ser anistiado novamente, já que a gente tem uma nova discussão sobre anistia acontecendo durante todo esse ano. E, mais recentemente, a gente teve uma reforma política
que está em discussão na Câmara, e, se eu não me engano, já foi aprovado na Câmara, segue para o Senado, essa sim significa um retrocesso gigantesco. Ela basicamente diz que os recursos destinados a mulheres e negros poderão ser utilizados para diferentes fins, como, por exemplo, pagamento de segurança de restaurante para todo o partido, porque supostamente todos esses fins vão contribuir para a luta antirracista, antissexista. Isso sim significaria um enorme retrocesso, muito embora a gente tenha assistido um certo aumento, ainda que tímido, da quantidade de negros e negras eleitas, né? Então, de certo modo, a gente tem conseguido avanços muito mais por via da sociedade ligada aos partidos políticos do que propriamente das leis que vêm sendo aprovadas. E para encerrar esse contexto, eu acho que a gente tem uma nova frente aí, que não é tão nova, mas que foi reforçada bastante, que tem a ver com a situação de extrema desigualdade do judiciário. Então, o judiciário brasileiro ficava um pouco protegido das nossas demandas, mas a campanha por uma ministra negra no STF não só trouxe esse tema para o centro do debate público, inclusive conseguindo apoio em outros setores para além do movimento negro, mas também trouxe a público dados estarrecedores do judiciário brasileiro de modo geral. E aí isso se conecta um pouco com o problema da segurança pública, né? O judiciário brasileiro é um poder majoritariamente branco, quase hegemonicamente branco, para não dizer absolutamente branco, e responsável por julgar e, em grande medida, prender pessoas negras, né? Então, talvez o judiciário seja um nó importante desse debate. Ao que tudo indica, bom, nem a indicação do Zanin foi... A campanha já existia na época da indicação do Zanin e ela não foi bem sucedida, e ao que tudo indica, a próxima indicação do presidente Lula também não será de uma mulher negra, sequer de um homem negro. Mas, de certo modo, eu acho que ela politizou, digamos assim, a situação do judiciário. Dito isso, eu acho que a gente tem, discursivamente, uma grande oportunidade para pressionar o governo, né? Ou seja, os discursos do governo têm tentado colocar a raça como um tema central, mas estão muito longe de colocar a raça como uma dimensão transversal de todos os problemas que a gente vive no Brasil. Então, eu acho que no final desse ano, eu talvez termine um pouco menos otimista em relação à ousadia desse governo em relação à questão racial, mas eu acho também que a gente não pode deixar de destacar alguns avanços já consolidados ou em consolidação, né? Eu acho que é basicamente isso, Silvani. Obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. A Ana Célia, salve querida Ana Célia, daí da Bahia nos acompanhando, cumprimentando também o André Santana, e ela dizendo: considero muito grave nosso presidente dizer que gênero e raça não estão presentes nas discussões sobre a nomeação para o Supremo, em um país onde mulher e negro são maioria, e, obviamente, a desigualdade está aí colocada. Ricardo Fonseca cumprimentando o professor Luiz Augusto, grande pesquisador, grande intelectual brasileiro. Deixa eu ver, Suzete Corleans, que nos acompanhando lá da França, ela dizendo: eu não tenho visto avanço até o momento, a centralidade não é a população negra. Acho que o Luiz tem toda a razão quando diz que o discurso é um e a prática não está refletindo. O governo não está refletindo o simbolismo da subida da rampa para a posse, né? Acho que meio assim. Por favor, André, por gentileza. Boa noite, afronautas. Mais uma vez, muito obrigado, Silvani, pelo convite. Boa noite, Flávia, Kleber, Luiz Augusto. É um prazer estar aqui com vocês, né? Discutindo esse tema tão importante, a questão racial no terceiro governo Lula, que é uma expectativa muito grande, né? Como o Silvani falou, contribuímos demais, né? Fomos decisivos, né? Falou a comunidade negra, os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras, os povos tradicionais, foram tão importante, decisivo na eleição, né, do ano passado, uma eleição muito difícil, muito violenta, onde se acirrou, né, o ódio contra essas pautas que são tão importantes, tão essenciais, né, que delas depende a vida, né, a continuidade da vida de tantas pessoas, e se acirrou, né, o ódio,
a aversão a essas pautas. Então, a gente, obviamente, que depois de batalhar tanto, né, por esse governo, pela vitória do que estava ali apontando como um espaço muito mais democrático, né, e de muito maior presença dessas pautas. Depois dessa vitória, houve uma grande celebração, né, aquela posse simbólica, a chegada de pessoas, algumas delas construídas nessas lutas, né, nas quais nos identificamos, encontramos ressonância para nossas reivindicações. Então, toda uma celebração, e mais já são 9 meses, né? Então já está na hora da gente diminuir total a euforia e poder ter um olhar mais crítico sobre esse governo, né? É óbvio que depois há uma memória aí, Silvani falou de quanto se avançou institucionalmente na primeira gestão Lula. Então, há uma memória disso, obviamente, há um reconhecimento, né, da importância do que foi construído e do que foi estabelecido como marcos institucionais, né, que ficaram, né, e dos quais colhemos até hoje, definitivamente, talvez a mais forte seja as ações afirmativas nas universidades, né? Temos o resultado disso, de uma universidade muito mais diversa, muito mais plural, e, por conta disso, uma presença mais forte de negros e negras debatendo o país de outro ponto de vista, né? Essa passagem, essa entrada na universidade, esse espaço tão importante de formação, de discussão, de construção de políticas, formou, né, uma geração aí que hoje debate todas essas questões de outro ponto, de outro lugar, né? E de uma cobrança, inclusive, muito maior por resoluções, né? Porque temos pessoas muito, muito capacitadas, né, para elaborar e para efetivar as políticas que são necessárias para o nosso povo. Então, é muito triste que a gente comece esse governo ainda como se ainda tivéssemos ainda iniciando, né? Iniciando formulações que a gente vem construindo há tanto tempo, que a gente tem tanta gente capacitada, com propostas, com projetos para esse país, né? Então, como eu falei, né, passada a euforia aí da celebração e passado também algo, né, acho que tem coisas muito positivas aí para que o governo Lula, para esse terceiro governo Lula, se acomode em não dar respostas tão rápidas, né? Uma delas é essa memória, esse passado aí e esse reconhecimento que foi o grande motivador para que os movimentos negros participassem da campanha. Então, isso dá um certo comodidade aí para esse governo. A segunda delas é todo o retrocesso dos últimos anos, né? Vivemos um período de trevas, né? Um período de ódio, de ofensa, né? E de uma tentativa institucional de normalizar, de naturalizar o racismo e toda a violência contra os povos negros. Então, isso faz com que as coisas contrárias a isso, né? O governo que se mostra contrário a isso já seja muito positivo e muito aceito, né? Então isso acomoda, né? Se por um lado é muito positivo para eles, para as nossas reivindicações acomoda muito, né? Então a gente não pode mais esperar. Eu acho que a gente tem respostas dos representantes. Eu acho que a gente pode fazer uma diferença assim no debate, Silvani, entre que é preciso a gente fazer os lugares institucionais da pauta racial que estão aí nesse governo, como o Ministério de Promoção da Igualdade, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, alguns espaços assim importantes, né, onde essas pautas podem realmente serem movimentadas, sejam encaminhadas. Acho que a gente pode avaliar essas gestões, né? Que eu diria assim, a princípio, eu diria de forma positiva, porque tenho visto assim o empenho, né, dessas pessoas, desses ministros, dessas equipes, em prontamente a responder e a se colocar
do lado, né, do combate ao racismo, criticando os atos, mesmo quando são nas esferas, né, institucionais, nos parlamentos. Então, eu acho que nessa ponta temos uma resposta muito pronta, muito rápida, né, desses gestores. A gente teve o caso gravíssimo do assassinato, eu quero falar isso porque é emblemático, né, do assassinato de Mãe Bernadette, e na mesma noite, né, no momento do crime, a gente viu a mobilização dos ministérios, né, Ministério da Promoção, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, inclusive eu acredito até que forçando, né, um governo baiano a tomar medidas até mais rápidas, né, que não tomou em outros momentos, né? No governo baiano, o governo do PT baiano não tomou nenhuma medida quando o filho de Mãe Bernadette foi assassinado com dos mesmos requintes, né, de crueldade e de ódio, e o governo baiano não deu resposta. Dessa vez, a resposta veio muito mais rápida, né? Uma comoção do governador, um acionamento aí da Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia para resolver. Eu acredito muito por conta de uma postura do governo federal. Então, eu acho que isso é positivo, se a gente for ver as ações e outras ações também que a gente tem visto, esses ministérios, né, se tomando posicionamento, né, fazendo diálogos transversais, né, inclusive internacionais, e isso é positivo. Mas tem o outro lado que é muito maior do que isso, infelizmente, da máquina do governo federal, né? Que parte do presidente da República, que parte de outros espaços, de outros ministros, que a gente não consegue ainda ver essa pauta como prioritária, né? Infelizmente, não vemos como prioritária. Eu lembro na posse lá de Lula e a fala de ministros e outras posses de ministros assim, fundamentais, né, como o ministro da Casa Civil, né, como o ministro do Planejamento, e a ministra, né, e eles falavam muito como uma pauta assim, transversal e prioritária o meio ambiente, né? E a gente vê, né, como um país tem o tempo inteiro, como nação, se colocado nesse debate do meio ambiente. Eu gostaria muito que a questão racial tivesse também essa mesma prioridade, assim, vindo do presidente da República e de ministérios fundamentais. Contrário disso, né, como foi falado aqui, a pauta da segurança pública, que atinge diretamente ao povo negro. Recentemente, o ministro da Casa Civil, o ex-governador Rui Costa, virou as costas quando os repórteres perguntaram sobre a violência na Bahia. Ele virou as costas como se não fosse da conta dele. É totalmente da conta dele, por ter sido governador da Bahia, por ter trabalhado pela continuidade, né, desse grupo no poder, e sim da conta dele por ser ministro da Casa Civil desse governo e ter sim um compromisso com o povo, com a nação brasileira sobre isso. Então é muito preocupante, né, que a gente não veja essa como uma pauta tão importante, tão transversal. Ao contrário disso, todas as vezes que essa pauta fica nas costas do ministério, de um ministério pequeno, né? O ministério que tem menos recursos dentro de toda a esplanada, que é o Ministério da Promoção da Igualdade, e a gente sabe muito bem, a Silvani, inclusive, pessoalmente, sabe o que isso significa, o ministério ser raquítico em termos de orçamento, né? E o que isso representa de respeito em relação aos outros ministérios que podem fazer mais, né? E quando tem uma pauta que atinge o ministério, não há nenhum apoio, nenhuma. Agora mesmo aconteceu essa situação no estádio, né, do Morumbi, que envolve a ministra e a assessora dela, e você vê o governo não toma parte disso como se fosse um problema simplesmente do ministério, né, como se fosse um problema nosso, um problema dos pretos, e isso é muito grave. Então, eu acho que a gente está fazendo como a gente sempre fez, né, a pressão, a cobrança, né, e precisa ser feito muito mais de forma insistente, porque a gente vê que esse governo tem cedido, né, a pautas prioritárias, questões muito importantes para as articulações lá no parlamento. A gente não vê mudança sobre essa forma de diálogo com o parlamento, o Centrão, esse governo de coalizão, esses partidos todos. A gente vê o governo ceder, né? Ceder em pautas prioritárias, ceder em questões muito importantes.
e as pautas, né, que interessam a comunidade negra acabam sendo as menos protegidas, né, protegidas pelo governo nesse toma lá da cá, que é a política brasileira e que continua, infelizmente, no governo Lula. Acho que para início de conversa é isso, Silvani. Acho que a gente pode conversar mais, talvez. Não sei se hoje daria tempo da gente fazer uma análise dos ministérios e do governo Lula. Hoje a gente tentaria falar de tudo isso, mas eu acho que são comportamentos um pouco distintos, assim, que a gente precisa olhar com cuidado cada um deles. Tá certo, André. Acho que qualquer coisa a gente pode desdobrar para uma análise mais específica dos ministérios, se for o caso. Hoje a gente faz mais um panorama. As pessoas estão trazendo muito aqui a questão do assassinato de mãe Bernadette, da falta de segurança. Eu queria dizer a vocês que nós dialogamos aqui recentemente com o filho de mãe Bernadette e o advogado dela, a questão, se quiserem depois assistir, tem questões muito complexas aí nesse processo todo, inclusive no dia que estiver aqui, uma das grandes reclamações do filho de mãe Bernadette é que o governador não aceitava receber a família para conversar, e eles já tinham feito várias tentativas, várias solicitações. Nós estamos falando de um estado que tem governo petista, que há 2 décadas, e um modelo de segurança pública o mesmo, né? Que a gente tem no país inteiro e que tem os corpos negros como alvo. Essa última semana, acho que já chega a 50 pessoas assassinadas desde o assassinato do policial federal na Bahia, a exemplo do que ocorre aqui em São Paulo. Eu até coloquei quando a gente discutiu, né? São projetos de poder diferentes, mas iguais no que se trata da questão do combate ao racismo que mata as pessoas negras, né? Que se tem a mesma posição, a mesma postura quando se trata dessa questão da segurança pública e essa questão do genocídio da população negra. Infelizmente, você analisa o governo do Rio, o governo de São Paulo, o governo da Bahia, e você não encontra diferenças, você não encontra proposições que diferenciem um do outro nessa questão, infelizmente. Deixa, então, passar para o Kleber. Por favor, Kleber, bem-vindo, muito obrigada. Por favor, é contigo. Olá, Silvani, boa noite, afronautas. Obrigado imensamente pelo convite. Saudar os colegas, a professora Flávia. Acabei de comprar o livro, certo, do dicionário, parabéns. André, também leitor dos seus artigos. O professor Luiz Augusto, camarada de alguns anos já. Participamos de algumas atividades juntos também. É uma alegria estar aqui e poder estar dividindo esse momento de reflexão. E realmente, pegando carona na sua fala, Silvani, a gente vê e ouvindo os colegas que me antecederam também, a gente vê um descompasso muito grande em relação ao que foi falado do discurso de campanha, inclusive, com as práticas que estão acontecendo. E eu tenho constantemente frisado que 2023 não é 2003. Então, nós temos uma realidade diferente do ponto de vista qualitativo, porque, sim, lá em 2003 nós tínhamos uma realidade em que a institucionalização da questão das relações raciais ela era muito incipiente, e aí, do ponto de vista formal, a gente teve a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que era uma secretaria que tinha um papel, digamos, menor de assessorar, não era sequer um ministério, só veio a ser 4 anos após, com a nomeação do deputado federal do Rio de Janeiro, Edson Santos. A gente vê que, ao longo desses anos, nós tivemos alguns avanços, e podemos enumerar, no caso, as ações afirmativas, a Lei 10.639, o Estatuto da Igualdade Racial, as leis de cotas nas universidades, nos institutos federais,
no serviço público, enfim, outras políticas também com cunho afirmativo que mudaram essas políticas com a realidade de uma parte significativa da população, normalmente a população negra, e que nós podemos dizer de modo muito seguro que temos uma população que conseguiu ascender, ter algum nível de mobilidade social, de algum tipo de formação, qualificando, portanto, o debate sobre as relações raciais no Brasil. Quer dizer, então, o 2023 ele é um momento em que, certamente, nós temos uma população, um grupo que tem uma capacidade, em maior número, digamos assim, beneficiados, portanto, dessas políticas, para ocupar, certamente, diversos cargos públicos de médio escalão, de maior escalão, dentro do governo, bem como em outras instâncias da sociedade, na iniciativa privada. E a gente não vê isso, a gente não consegue enxergar uma postura mais assertiva, mais estruturante, para permitir que essas pessoas possam estar ocupando cargos e, dessa forma, o desenvolvimento de um trabalho que, porventura, tenha mais capacidade, mais qualidade em alinhar essas demandas que visem justamente a redução das assimetrias entre negros e brancos no Brasil. Então, esse descompasso a gente consegue enxergar, e aí eu me encontro um pouco mais ansioso assim, em relação e não tão otimista, de como isso vai poder ser feito ao longo desses próximos 4 anos. Porque enxergando o modus operandi que está sendo desenvolvido, a gente percebe que parece que, em relação a essa temática, a gente ainda está em 2003, se não em mais atrasados ainda. Por quê? Porque a gente não consegue ver na prática uma adoção mais objetiva de mecanismos que possam consolidar, que possam permitir, aliás, que esse mundo de pessoas que se encontra aí com formação, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, possa estar ocupando cargos estratégicos em diversas áreas, na economia, no trabalho, na gestão, na saúde, em cargos estratégicos para poder desenvolver políticas que sejam mais eficazes para a população negra. E é interessante também que, já foi inclusive mencionado, o quanto essa postura refratária, digamos assim, a uma política e uma ação mais, digamos assim, mais condizente com a realidade de transformação que nossa população exige, é a questão da violência. Então, a gente percebe que, ao longo desses anos em que houve políticas afirmativas, nós testemunhamos cada vez mais o crescimento da violência, uma violência histórica, que não começou há 20 anos, começa há muitos anos, em que os nossos corpos são destinatários da violência, tanto de civis, quanto do braço armado do Estado. Então, é algo que sofre muito, que nos traz muito sofrimento, justamente porque essa prática da cidadania, ela se torna não completa, ela não se torna plena, ela se torna parcial, porque as pessoas, mesmo com formação e tal, muitas vezes não se veem dignas em relação à violência policial que tem. Então, mostra justamente que o racismo estava justamente para além de qualquer situação de transformação em relação à vida das pessoas, do ponto de vista da mobilidade social. O racismo está presente, ele é estrutural, ele está no discurso, inclusive, de aliados que não conseguem perceber o quanto é nefasto uma realidade em que eles querem nos tutelar, como também assumirem os espaços que nos são de direito. Sim, nos são de direito. E aí, nesse sentido, quando a gente vê a distribuição, a organização do layout funcional dos 3 poderes, a gente percebe o quanto há uma defasagem, um déficit significativo de pessoas pretas e pardas ocupando esses cargos.
os colegas já falaram em relação ao executivo, ao judiciário, enquanto ao legislativo, o avanço, a possibilidade, o crescimento de pessoas negras nesses espaços do legislativo e também do executivo, digamos, nos órgãos eletivos, nós vimos um crescimento muito aquém. E esse crescimento aquém está ameaçado ainda mais. Por quê? Porque hoje a gente vê partidos de oposição, de situação, de mãos dadas para fazer a anistia, para mudar as regras que foram colocadas aí pela Justiça Eleitoral nesses últimos 5 anos, e que permitiu um pouquinho de mudança no quadro, e, sobretudo, na presença de mais candidatos pretos e pretas, pardos e pardas, no cenário político brasileiro. Então, não é algo, digamos assim, uma coincidência que haja, num momento como este, em que há necessidade de que os partidos cumpram com aquilo que foi determinado pelas resoluções do Tribunal da Justiça Eleitoral em relação à distribuição de recursos para candidaturas negras e também para mulheres. Não é coincidência que, nesse momento, oposição e situação se unam buscando perdoar esses partidos. Então, mostra de maneira muito inequívoca o quanto o racismo está presente nessa condução política, mesmo havendo, por parte de nós, uma postura mais assertiva, mais estruturada, com um sem número de instrumentos, de documentos em que há dados que mostram as desigualdades, que mostram que os órgãos são eminentemente brancos do ponto de vista da sua ocupação. Então, mesmo com todo esse instrumental, com esse aparato, a gente não consegue avançar do ponto de vista de, mais do que transversalizar, trazer as relações raciais como eixo da discussão das políticas públicas nesse país. Quer dizer, então, eu creio que é preciso que a gente possa ter cada vez mais persistência e ser mais incisivo também, incisiva, enquanto atores políticos e atrizes políticas, justamente para que a gente consiga mudar essa realidade e essa conjuntura seja para a gente um pouco mais favorável. Por enquanto, eu vejo que a situação não é fácil, que a gente tem muitos desafios a superar, mas a esperança é que a gente tem, de fato, hoje uma realidade, do ponto de vista qualitativo, muito mais gente, muitas pessoas que podem colaborar, que podem contribuir para que a gente consiga ter uma mudança, digamos assim, mais significativa na realidade, do ponto de vista aí político e também funcional da estrutura pública desse país. É isso. Obrigado, viu? Microfone fechado. O microfone está desligado. Isso. Obrigada pela sua contribuição. Nós temos algumas questões aqui, nem tanto perguntas, temos algumas contribuições também, além de perguntas, que a gente vai colocar para vocês retomarem na segunda rodada. Mas não sei se Flávia quer colocar alguma coisa após ouvir os nossos convidados. Flávia? Não, desculpem, eu cheguei assim um pouquinho depois, né, estava trabalhando, cheguei correndo, talvez eu devesse ter deixado os colegas falarem primeiro para dar um fôlego, mas eu queria comentar umas coisas assim, um pouco em diálogo com os colegas que apresentaram, e talvez em acordo, em completo acordo, né, com as falas apresentadas, mas eu queria trazer um outro aspecto que talvez possa nos ajudar a compreender, né, porque também esse cenário. Eu acho que tem uma coisa que, assim, de verdade, as esquerdas políticas, né, e, sobretudo, aquela que forma o Partido dos Trabalhadores, que hoje é o maior partido
da América Latina, né, um partido com muita consistência, e também reconhecido internacionalmente, né, como um partido com muito peso, do ponto de vista global mesmo, pensando o poder mesmo que o Partido dos Trabalhadores hoje consegue agregar, seja por adesão persistente, né, de pessoas vinculadas ao partido, e também, claro, pelos sucessos eleitorais, enfim, e a grande liderança que se torna Lula globalmente falando, né? Então, pensando numa economia global também, e pensando qual é o poder da questão racial num contexto global, por exemplo, a própria fala do presidente Lula não só contradiz digamos assim, a sua experiência de campanha e de posse, como também se coloca na contramão dos principais avanços que têm acontecido em relação a partidos que estão numa perspectiva um pouco mais progressista e democráticos no globo, né? Pensando, olhando um pouco os Estados Unidos, pensando os partidos aqui na América Latina, pensando no México, pensando na Bolívia, né? Pensando nas mudanças, né? Na Colômbia, né? Então, assim, de fato, nós estamos diante de um país, né, que tem uma potência geopolítica, e eu ouvindo agora recentemente a fala do presidente Lula, né, dizendo que o Brasil está num momento novo, inclusive em relação aos seus dois anteriores mandatos, né, em que ele via sim um Brasil com potencial de liderança, mas agora cada vez mais, né? Então as grandes potências globais querem ouvir o presidente da República porque querem ouvir também o que está acontecendo no país, ou seja, um país que tem essa agora nesse momento uma vocação para um debate público internacional de direitos humanos, né, um país que tem a maior nação global com a presença afrodescendente, um país que acabou de passar por um genocídio indígena Yanomami, né, no início desse mandato, desse Lula 3, né, terceiro mandato, ou seja, seria agora a hora, pensando tanto nas questões políticas nacionais como o contexto geopolítico global, seria a hora do presidente Lula fazer uma fala positiva em relação à presença de uma mulher negra no STF, né? Então eu acho que é nesse sentido também pensar digamos assim, essa fala equivocada, né, do presidente, como colocou o André Santana na coluna que ele, né, acabou de publicar na UOL, de fato, ele está na contramão, né, não só dele próprio, como trajetória recente, né, da política, ou até mesmo uma política comparativa, como foram apresentadas aqui em relação às outras experiências governamentais do próprio PT e do Lula em particular. Então, essa é uma dimensão, né, o quanto que nessa geopolítica global me parece que o presidente anda na contramão. Por outro lado, me parece que a esquerda, a gente costuma dizer que elas não aprendem nunca, né? Tem esse jargão, parece que não aprende nunca, né? O Luiz chamou muita atenção da questão da relevância da pauta da segurança pública, não só para a discussão racial, mas entendendo que a questão racial é a questão democrática do país hoje, né? Não só porque as pessoas votam levando em consideração quão seguras elas podem se ver e se pensar, mas também porque as populações negras viraram, né, historicamente, o inimigo interno, né, do Estado brasileiro. E, de fato, é aquele jargão de que sem enfrentar diretamente a questão racial, evidentemente, não se tem democracia no país. Então, eu acho que esse cenário, assim, as esquerdas não entenderam ainda ou não querem entender, né? E, por fim, eu só queria dizer que, infelizmente, a gente está sem oposição aberta, inclusive dos movimentos negros. Nós estamos vivendo um outro momento que tem alguns analistas que chamam de cooptação política, mas não sei se é exatamente cooptação política, mas uma opção por institucionalização
que os movimentos negros costumam fazer no governo petista, que precisa também ser repensada. Então, não é só o governo que precisa se repensar, o próprio movimento negro, né, também como movimento político, para pensar uma oposição, não exatamente uma oposição ao governo Lula, mas às decisões que estão em desacordo com as lutas e reivindicações dos movimentos sociais. Então, assim, é preciso se colocar mais, né? Então, se colocar nas ruas também, porque nós estamos diante de um grave retrocesso, em particular nessa anistia total aí, né, que os partidos fizeram, estão articulando, e parece que assim, é inevitável, porque do jeito que está, não tem oposição, é inevitável, e estamos num cenário de retrocesso que foi a conquista dos recursos para viabilizar, né, para viabilizar as campanhas políticas negras. Então, é isso que eu queria rebater, né, em diálogo com os colegas. Eu estou muito atenta às falas de vocês, estou esquecendo o microfone. Obrigada, Flávia. Veja só, a gente tem muitas contribuições e comentários aqui no chat, nós não vamos ter como dialogar com tudo, trazer tudo, mas a gente vai anotando as coisas para futuros diálogos. Nadjuri Barreto, Brasil quis se livrar do Bozo, ufa, mas infelizmente não foi além disso, mantendo o coronelismo que continua encabrestando o voto e mantendo o parlamento reacionário que chocou o ovo da serpente. Precisaremos ter o quarto poder ou a queda de braço que está em tela com o marco temporal nunca será ao nosso favor. Olha só, e aí a dona Jurema traz uma questão que é muito importante, né? Ela está preocupada com as eleições aí do próximo ano, né? Ela diz, eu me preocupo muito com a vereança, a prefeitura do Rio. O Rio continua na UTI. Ou será que a Padical virá com essa eleição? Ela lembrando que em 2024 a MNU lançou o livro de candidaturas à vereança e não elegemos nem 1% das candidaturas. Por quê? Ela nos pergunta aí qual é a nossa dificuldade. Eu tenho outras contribuições, eu vou pegar algumas para a gente dialogar nessa nossa segunda rodada. Vamos ver aqui. Nossa, coloquei aqui do lado para não perder. Bárbara colocou algumas questões aí também no grupo de WhatsApp. Rasta comunicação, aquele que fala a língua do povo, evita o seu mal. Isso não está tendo pauta a nível de proteção, direção e colaboração para nós negras e negros. O fato é que nós precisamos estar atentos e atentas. Deixa eu ver. A Dagna Costa dizendo que Juiz de Fora, nesses dias, são 11 mortos esse ano no presídio. Marcelo lembrando que a titulação dos territórios quilombolas não está avançando, aí ele acha que o Lula está mais preocupado com o movimento indígena do que com os quilombolas. Não sei se é bem isso, não. Acho que tem uma questão também que, a nível do diálogo internacional, é mais fácil para ele pautar a questão indígena ligada à questão ambiental, né? E mesmo nós sabendo que as demais comunidades e povos tradicionais também têm uma importância fundamental nessa questão do meio ambiente, mas externamente olham para nós e enxergam a pauta indígena ligada ao meio ambiente, não conseguem nos enxergar também ligados a isso. A Suzete dizendo que não tem visto avanço. Deixa eu ver. Dona Jurema perguntando como convencer as pessoas da importância de conhecermos em quem votar. Temos um parlamento branco, inimigo, assassino, que apoia o assassinato de jovens negros, que apoia a intervenção na periferia. Essa questão também é muito relevante, dona Jurema, a senhora tem razão. Nicole Machado diz que nós estamos chegando ao final do ano sem motivo para comemorar qualquer coisa. Os fascistas não estão presos, pelo contrário, parece que estão se fortalecendo ainda mais.
Reclamam aqui, o Marcelo Fabián, inclusive, né, que percebe uma preocupação muito grande do Lula em construir a paz no mundo, a preocupação muito grande com o exterior, mas não está preocupado com a guerra dos colonialistas que mata os negros, indígenas, quilombolas e tradicionais em geral dentro do país. Paulo Fernando, o discurso do movimento negro é muito conciliador na maioria das vezes. Estamos na face eternamente abolicionista. Trouxe aqui um apanhadão para vocês das colocações. Eu tenho pergunta mesmo, a gente tem a da Dagna Costa, não é nem pergunta, ela estava dizendo que o governo Lula não tem demonstrado a questão racial, que essa questão racial é uma pauta racial. A dona Jurema traz duas perguntas, na verdade. Né? Uma, ela diz, porque se vocês não acham que deveríamos voltar a participar do sindicato, fomentar a luta racial a partir de lá, uma luta fortalecendo a outra, e essa questão da preocupação dela com as eleições municipais. E eu dou minha opinião, dona Jurema, em relação ao sindicato, dizendo o seguinte... dizendo para a senhora é o seguinte, todas as pautas, nós do movimento, todas as pautas progressistas, nós do movimento negro, fortalecemos, mas a pauta da igualdade racial, continuamos sempre sós, continuamos sempre nós por nós. Vera Campos dizendo, será que o Lula está pensando na paz, no Nobel da Paz? Ana Célia dizendo, 54 marginalizados mortos essa semana em Salvador, segundo ela viu num jornal aí de uma emissora. Mais uma pergunta e encerro. Gostaria de saber mais o que pensa sobre a mini-reforma eleitoral e a privatização dos presídios, que é uma coisa extremamente complexa. Gente, estou encerrando as perguntas, mas vocês podem fazer sugestão de pauta para a gente trazer futuramente, senão nós vamos noite adentro aqui. Vamos na mesma ordem, professor Luiz, que eu sei que tem compromisso, precisa sair, por gentileza. Bom, Silvani, começar pedindo desculpas, né? A gente já tinha falado antes que eu tinha um compromisso por agora, não ia poder ficar a live inteira. Não vou responder todas as perguntas que você levantou, são todas muito complexas, mas eu queria voltar. Duas perguntas tocaram nesse ponto, e eu acho que ele é muito importante, que é o fato de que agora já começaram as campanhas para as eleições municipais do ano que vem, na verdade. Né? Então, a gente sabe que, na verdade, a campanha efetiva só começa no segundo semestre de 2024 e que as nominatas só serão definidas no meio do ano que vem, mas, a rigor, as articulações para as candidaturas já são feitas agora. O que a gente vê a partir dos dados eleitorais é que a gente tem até uma quantidade não pequena, né, até substantiva, de candidaturas negras, né, que giram em torno de 50% nas últimas eleições, mas que essas candidaturas não conseguem chegar à eleição efetivamente. E, ao que tudo indica, isso tem a ver com as dinâmicas internas dos partidos. Algumas pesquisas qualitativas têm mostrado que há de tudo, né, inclusive candidaturas negras que são bem aceitas em partidos e que acham que isso é suficiente para ter chance eleitoral, que são enganadas efetivamente sobre as suas chances eleitorais e que depois tem um número irrisório de votos e etc. Então, eu acho que se a gente tem que investir estrategicamente agora nas articulações, é óbvio que tem várias coisas acontecendo, mas eu acho que as articulações para as candidaturas, para produzir candidaturas fortes no ano que vem nas eleições municipais, ela é fundamental, sobretudo nos grandes centros urbanos, que dão mais visibilidade na política nacional para eventuais candidaturas. Então, encerro aqui e peço desculpas de ter que sair um pouco antes do final, mas depois vejo no YouTube os caminhos desse diálogo. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor Luiz, e obrigada, porque mesmo você tendo outra agenda, ter tirado esse tempinho para nós, muito obrigada mesmo, viu? Ok. Vamos lá, vamos dar sequência. André, por favor. André, está me ouvindo, por favor? Acho que
André, seu microfone. A internet dele está falhando. Ok. Vamos lá. Pois é. Então é você, Kleber. O André teve probleminha na internet, voltou, já está aqui de volta. Voltei, gente. Que é isso? Aqui é assim, tentam derrubar, mas a gente levanta rapidinho. A gente resiste. Eu queria celebrar aí a participação aí dos afronautas, né? Várias questões, em especial a professora Ana Célia, né? Nossa decana aí das lutas, nossa decana do movimento negro, da presença negra nas universidades, né? E continua mantendo aí essa verve, né, de cobrança e de apontando soluções tão importantes aí. Saudar também minha colega aí de UNEB, professora Márcia Guina, do Recados, né? Eu estava ouvindo, né, todos as falas aí dos colegas e realmente eu acho que a gente é bem complexo, né? A gente tem pautas muito pertinentes, muito urgentes, né? A gente acho que foi colocado aqui questões estruturais muito que a gente que está aí na esfera aí do debate, da discussão, com a participação muito qualificada de pessoas negras e possibilidade de cobrança, mas a gente sempre tem caído, que é um problema, inclusive como um profissional da imprensa, né, do jornalismo, vejo esse como um grande problema nosso, que é correr atrás desses fatos do racismo do cotidiano, né? Esses escândalos aí, sempre que tem uma fala racista, sempre que tem um comportamento racista de alguém, e a gente acaba todo envolvido, né? A dar resposta, a se mobilizar, a imprensa atualmente cobrindo muito mais intensamente esses fatos, alguns deles resumidos a questões de ordem individual, né, de um comportamento individual, e a gente acaba deixando de lado né, essas pautas estruturais, esses debates tão fundamentais como os que foram colocados aqui. Então, eu sei que é uma demanda que a gente precisa assumir, né? A gente precisa fazer o enfrentamento a esses casos que não são isolados, mas que são da ordem aí, de atitudes pessoais, enquanto isso, cobrando na macropolítica, né? Nas ações estruturantes, no Congresso. Então, mas a gente tem que ficar muito atento aos interesses, né? Porque muitas das vezes as mesmas repercussão que a imprensa dá, ou que até parlamentares, né, políticos dão a esses casos, né, que eu insisto, não são isolados, porque são repetitivos, mas que são da ordem ali da ação individual, né, da ação de algumas pessoas que ainda tornam explícita, né, seu racismo. E então o mesmo apoio que esses casos isolados têm, que não são isolados, vou dizer, né, vou corrigir novamente, mas o mesmo repercussão que a imprensa dá e que alguns políticos dão para esses casos não estão voltados para os temas tão fundamentais que a gente precisa discutir, né? Como a questão da segurança pública que nos atinge tão fortemente. Eu acho que ainda o que a gente pode pensar ainda é que a gente precisa ter uma presença mais forte, né? Nossa, porque cada vez mais fica nítido que que os debates políticos, os debates de políticas públicas são decididos, né, pelos parlamentares, pela força que essas pautas conseguem ter dentro dos partidos. Infelizmente, a gente ainda não consegue ter isso forte dentro dos partidos, né? Então, como a professora Flávia falou, o Partido dos Trabalhadores, o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina, e a gente ainda tem dificuldade de ter representantes da pauta racial com força dentro do Partido dos Trabalhadores, né, que tenham mandatos realmente dos movimentos negros representados no Congresso Nacional. A gente não tem isso, a gente tenta ter, claro que a gente teve avanços
com a presença de mulheres negras no parlamento, mas ainda muito pouco na representação dentro do partido, na força dentro do partido, né? Tanto é que, quando foi escolher para assumir a pasta da igualdade racial, não foi feita dentro do partido, não foi uma escolha, né? Alguém de representatividade dentro do partido, porque mostra que isso ainda não ocupou esse espaço. Isso eu estou falando do PT, que é o maior partido, mas pior ainda se a gente for ver nos outros partidos, né? Então, enquanto a bancada, uma bancada ruralista, uma bancada tem diversas aí, né? A bancada religiosa, a bancada do armamento, tem que estar lá muito do agronegócio, está tudo muito bem representado, tanto dentro dos partidos como no Congresso. A gente não tem essa mesma força, né? A gente não tem ainda essa mesma força para cobrar, para fazer um enfrentamento dentro do governo, que é um governo de coalizões aí de tantos partidos. A gente precisa fortalecer essa pauta. Eu acho que isso aí é um trabalho da atuação dos movimentos negros, de fortalecer essas iniciativas de quem tem o desprendimento de se candidatar, né? De querer fazer essa luta dentro dos partidos. Precisa ter essa força, porque senão a gente fica sem representação, né? Você vê como é difícil que a gente chegue, né, para levar essa pauta ao presidente da República. O humorista, né, o comediante, né, Gregório do Vivier, propôs ao presidente Lula um chá, uma conversa, um encontro com mulheres negras juristas, né, para ele saber que existiam mulheres negras juristas. E foi todo feito um apelo nacional para que Lula encontrasse com essas mulheres. Eu fico pensando como é que os partidos não conseguem propor isso, fazer esse encontro, né? Não digo os partidos, o PT. Quem são as pessoas do PT que hoje estão fazendo a cobrança pelas essas pautas raciais, para que elas cheguem na mesa do presidente, para que o presidente não diga, por exemplo, que para a escolha da ministra a ministra do STF, os critérios de raça e gênero no conte. Cadê o partido? Como é que ele é liderança de um partido? Como é que o partido está fazendo parte desse governo? E quem são essas pessoas que estão fazendo esse enfrentamento? Então, eu acho que isso a gente precisa repensar, né? Como é que a gente não tem conseguido força para nos fazer presente, representado nesse espaço. A gente a gente tem um judiciário aí atuando, né? Talvez atuando mais do que em outros momentos. A gente tem o executivo, mas as decisões desse país passam pelo legislativo, né? A gente tem um poder muito grande, um poder de barganha, um poder de defesa de interesses no legislativo. E a gente está sem força. Está sem força nesse lugar aí. Eu ouvi esses dias em um analista da mídia corporativa falando que Lula não indicará uma mulher negra para o STF, porque isso não vai mudar em nada como é que ele fala, a popularidade dele, porque as pessoas vão continuar apoiando, ainda que ele não indique. E aí tem um detalhe importante quando você fala dos partidos, é que, quer dizer, eu não tenho números, mas eu imagino que negros talvez até sejam a maioria na base desses partidos do campo progressista. Não tenho número, mas imagino até que sejam. Mas não ocupam os espaços de direção, não ocupam diretórios, então, ou seja, é um campo em que atuamos ainda de maneira colonizada, né, sob o comando de caciques brancos e assim por diante. A dona Jurema, dizendo em 2018, propôs o curso ABC da Política, mensagens ao discurso para serem distribuídos semanalmente, para podermos ter continuidade. Os jovens estão onde? Em quem votam? São filiados a algum partido? E dona Jurema traz uma outra questão importantíssima. Nós estamos perdendo no campo da comunicação, porque nós ainda não dominamos essas novas ferramentas que estão aí disseminando informações
e nem sempre informações verdadeiras, inteligência artificial, mundo virtual e assim por diante. Márcia, gostaria que vocês comentassem a classificação dessa discussão, indicação de uma mulher negra no STF, como identitarismo, inclusive, pela esquerda. Marcelo lembrando, né, que já foi colocada aqui a questão da anistia. Os partidos não cumpriram a determinação do investimento devido e necessário nas candidaturas de negros e mulheres, foram anistiados no passado e querem ser anistiados agora e se juntarem até com a extrema-direita para garantir que essa anistia se dê. Kleber, por favor. Ô, Silvani, assim, pegando as perguntas aqui, algumas considerações, eu fiz algum registro aqui em relação a pontos que eu acho importantes, né? Primeiro, em relação ao sistema eleitoral. Nós fizemos, na Cor da Bahia, uma pesquisa, um estudo etnográfico com algumas candidatas que participaram das eleições de 2020, e ficou muito evidente, assim, a partir da análise do conteúdo que foi extraído das entrevistas, que há uma dificuldade muito grande em 3 pontos em relação às campanhas eleitorais de ativistas negras e negros, no caso aqui específico das mulheres negras. E o primeiro tem a ver com algo que é sistematicamente feito pelo Legislativo brasileiro, é que para cada eleição vai haver uma reforma eleitoral. Então é muito difícil para as pessoas que buscam, que estão envolvidas na militância política e com escassez de recursos, acompanhar alterações que demonstram de maneira inequívoca que são feitas de modo intencional, buscando excluir. Advogado eleitoral é caro. Então, esse foi um dos primeiros desafios levantados por essas pessoas entrevistadas, da dificuldade de acompanhar o conteúdo regulatório da eleição que estão concorrendo. Outra dificuldade, aliás, a gente vai ter uma nova reforma para 2024, talvez, que vai impactar de maneira significativa na aferição de recursos para candidaturas negras e femininas, certo? Então, já mostra aí uma intenção deliberada de dificultar, de fato, uma renovação, ou mesmo aqueles militantes que estejam participando, que já ocupem algum cargo, de conseguir alguma mudança, de vereador para prefeito e assim por diante. Outro ponto importante diz respeito à comunicação, que foi mencionada por você, de dominar essas novas ferramentas de tecnologia, de rede social, para que possa ter uma capacidade de engajamento e, por conseguinte, de pessoas que vejam o conteúdo, a performance dos políticos já com mandato ou sem mandato. E aí, com relação até essa questão de comunicação, o próprio conteúdo que muitas vezes não consegue impactar, chegar na cabeça, no coração dessas pessoas, aliás, dos eleitores. E o último, que está em análise agora, e o prejuízo é iminente, que é de financiamento. Quer dizer, a gente tem dificuldade de recursos humanos, seja jurídico, seja de comunicação, e não tem o necessário também para financiar esses recursos humanos, já que o dinheiro falta. E vai faltar, pelo visto, de maneira mais substantiva a partir de 24, ou talvez em 26, porque tenho certeza, se não for aprovada, porque nós estamos... Desculpe aqui, gente, que é o horário aqui do meu filho, de 11 anos, 5 para as 9, ele tem que ir para a cama. Esqueci de desligar. Se não for aprovado agora, porque a gente só tem uma semana até o dia 5 de outubro, certamente vai ser planejada essa mudança, aliás, vai ser posta a cabo essa mudança para 2026, que é uma campanha maior, a campanha
em que vão estar em disputas duas vagas para o Senado, presidência, governador, deputado estadual e federal. Quer dizer, então vai ser mais uma chance perdida se essa mudança de fato acontecer. Outro ponto importante que eu gostaria aqui de destacar com relação a composição funcional e não haver, por parte do presidente, tampouco do seu partido, uma discussão que coloque em pauta a questão racial, levando em consideração que é a população negra, e o Lula sabe muito bem disso, que o colocou em mais um mandato, em 2023. Eu lembro bem, inclusive, na literatura de ciência política, que em relação à figura do PT como um partido realmente estruturado e exemplo, como foi dito, tanto pelo André quanto pela Flávia. Então, assim, a gente tem um antipetismo e a gente pergunta para o antipetista o que ele é. Ele diz que não sabe o que é. Então, a gente percebe que o PT tem uma força, uma capilaridade muito grande e conseguiu, nesses últimos 10 anos, mudar o perfil do eleitor. Se antes os eleitores do PT eram eleitores de classe média, majoritariamente brancos, quando o Lula ganha em 2002 e, sobretudo, em 2006, depois Dilma Rousseff, e este ano, o ano passado, aliás, 2023, são as massas que vão votar no PT, e a maioria dessa massa é composta de pessoas pretas e pardas, que não se veem. Quer dizer, então é um contrassenso por parte do partido não buscar trazer essa temática racial como ponto estruturante, justamente para o desenvolvimento de políticas e, sobretudo, na escolha de pessoas negras para cargos estratégicos. É muito complicado, até do ponto de vista das relações internacionais, em um país com 52% de população negra, você não tem um chanceler negro, você não tem um procurador da República negro ou negra, você não tem embaixadoras e embaixadores negros e negras. Quer dizer, em cargos que mostram o Brasil, a gente não tem população negra. A gente sempre tem alguém que fala por nós. E isso, pelo visto, não vai mudar. Quer dizer, então, a paciência vai acabar, provavelmente, à medida que as pessoas aumentem sua consciência racial, que a gente percebe que as pessoas, cada vez mais, né, a população brasileira tem visto, finalmente, né, a negritude como um ativo positivo, sobretudo em relação à questão das ações afirmativas, que a gente espera que não acabem, as políticas afirmativas. E é um momento, então, que o governo deveria estar atento justamente para fortalecer isso, inclusive fortalecer esse perfil de eleitor que busca representação e, sobretudo, representatividade, ou seja, pessoas que tenham uma postura de luta contra o racismo, ou seja, assumir a agenda antirracista. E o último ponto, em relação à questão de indicadores, a questão da vulnerabilidade social, uma coisa que a gente consegue observar em relação à questão da violência é como ela está associada com questões socioeconômicas. Então, como a violência como uma consequência realmente de uma escassez de recursos, e não à toa, não é coincidência que muitas das cidades, se não as principais cidades violentas no Brasil, encontram-se nas regiões onde você tem maior população negra. Quer dizer, então, é justamente essa falta de acesso a recursos básicos que estão previstos na Constituição e que continuam sendo oferecidos precariamente, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, nós vamos encontrar situações de violência, porque, na verdade, a falta de acesso a recursos já é algo violento. Você não ter saúde, você não ter educação, você não ter emprego. Ora, quantas pessoas que conseguiram um diploma universitário, um curso técnico, não conseguem, nas regiões
mais pobre desse país um trabalho formal que possa pagar seu INSS. Quer dizer, há uma precarização muito significativa que traz a desesperança, que traz a saída, inclusive, dessas pessoas dos seus locais, dos seus territórios, para outros locais. A gente tem visto, pelos dados do IBGE, o quanto algumas cidades brasileiras, sobretudo no Nordeste, Salvador é um exemplo disso, que perdeu população. Muita gente que sai daqui e vai para outras regiões, justamente porque buscam uma qualidade, um trabalho e, portanto, e por conseguinte, uma qualidade de vida melhor. Então, assim, é algo que a gente precisa estar muito atenta e atento, justamente porque, no ponto de vista da política, a gente percebendo que tudo isso aqui envolve política, quanto menos a gente souber desses mecanismos, desse conteúdo normativo, que propositadamente são criados mecanismos de óbice, menos a gente vai conseguir intervir de maneira objetiva na política. Então, eu entendo que é necessário um letramento racial na política, sobretudo enquanto no espaço partidário, justamente para que seja feita a diferença, a gente tenha condições, não somente materiais, mas também humanas, de uma intervenção mais objetiva, mais contundente, e para isso a gente precisa de mais gente, certo? Sem mais gente para empurrar, para pressionar, a gente não vai conseguir ter êxito. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, o cenário eu entendo como bastante isolador. Desolador, meu irmão? É o termo que você usou, desolador? Exato, realmente de tristeza, assim, realmente não está nada bem. Tá certo. Nadiuri Barreto dizendo que temos que usar essa questão da jurista negra como material pedagógico das campanhas eleitorais. Ou negros e negras votam em negros e negras, ou continuaremos de pires na mão reclamando. Muito bem. Flávia, para você, minha irmã, fazer o fechamento para nós. Vou fazer, eu até estava aqui, na verdade, ouvindo os colegas e notei que também hoje foi a posse do ministro Barroso, né, como presidente do STF, com a saída, né, da Rosa Weber, que se espera, né, menos uma mulher como ministra, e foi interessante saber que ele fez um discurso, né, na presença do presidente da República, já se preparando para uma cirurgia, e em que o ministro Barroso faz uma defesa da paridade de gênero, né, e da questão racial como sendo questões a serem enfrentadas e superadas. Assim, então, o que é interessante notar, né, é que também essas campanhas surtem efeitos, né, políticos. Eu acho que toda essa publicidade de mobilização que tem sido feitas, elas geram, né, uma ampliação da consciência a ponto do próprio presidente, né, na sua posse, fazer referência a essa questão, ou seja, uma resposta muito objetiva, muito clara, né, do presidente do STF agora em relação à necessidade e a importância desse tema na Suprema Corte. Então, isso é um ponto muito interessante de se notar. Então, o que me parece é que, de fato, eu vou até reforçar um pouco isso, né, que a forma como os movimentos sociais operam na base do partido ou na base do governo, né, elas podem ser problemáticas, né? Eu acho que é muito importante também ter essa crítica se constituindo, né? Tem, evidentemente, grupos que vão estar na base do governo, que vão, enfim, isso é importante, mas como alguém já comentou aqui, talvez o Kleber, não sei se o André ou o Kleber, que falaram, olha, de fato, o ônus político, né, do Lula, ele acaba sendo baixo em relação à escolha ou não de uma pessoa, de uma ministra negra, justamente porque já se entende, né, que esses grupos
estão na sua defesa, no sentido de que, né, acabamos de sair, afinal de contas, de uma luta sem precedentes entre a extrema-direita e todo o campo progressista, né? Agora, a gente sabe que o próprio presidente Lula tem uma margem muito grande para escolher uma ministra negra, justamente porque até ele acabou colocando seu próprio advogado, né, como ministro, e que só o fez porque, evidentemente, ele tinha um sentimento de lealdade, de compromisso com então, o ministro. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Isso mostra que tipo de margem o presidente tem e como ele teria margem para, assim, indicar uma ministra negra, uma vez que tem um clamor social variado, de setores mais amplos para isso. Então, esse é um ponto notável. Inclusive, é bom lembrar que essa pessoa que ele indicou para o STF, provavelmente por lealdade, tem se mostrado uma pessoa absolutamente mais do que conservadora em pautas que são relevantes para nós, eu diria até reacionário, né? Exato. Em pautas que são relevantes para nós. Exatamente, né? Uma pessoa cuja história de valores, de defesas políticas, a gente não conhecia, a não ser a própria defesa do presidente num contexto de perseguição política. Então, de fato, há muita margem do presidente para essa escolha. A gente não pode dizer que ele está, vamos dizer assim, numa situação de que não pode, ele teria que fazer um jogo. Na verdade, eu acho que ao contrário, né, havendo, inclusive, a indicação dele, do seu advogado, mostra a margem que ele tem. Por outro lado, a gente está diante da saída de uma mulher e espera-se, né, e num contexto de baixa representação de mulheres, no geral, e na Suprema Corte em particular, que esse tema fosse de consideração, sim, do presidente. Quer dizer, essa resposta de que isso não é critério é uma resposta que mostra uma incompreensão e até um deboche, né, em relação às pautas de igualdade racial. É um erro histórico, e tem que ser colocado, é um erro do presidente da República, é um grande erro ele falar isso, né, e não reconsiderar essa fala. Então, eu, na verdade, queria te comentar isso. E, por fim, eu queria comentar, assim, já encerrando, que eu acho que a movimentação em torno dos sindicatos é muito importante, mas é, sobretudo, importante em processos eleitorais a movimentação no interior dos partidos, porque hoje quem determina propriamente a cartela eleitoral e a viabilidade das campanhas é o partido, né? São os partidos políticos. Então, mais do que ter trincheiras sindicais, é preciso ter trincheiras no interior, né, uma verdadeira ofensiva pela democratização dos partidos políticos, porque eles que têm impedido, se tornaram grandes obstáculos para o desenvolvimento da questão racial e de gênero no país, por conta de uma reprodução sistemática de um perfil socio-racial, né? E isso é gravíssimo, e isso tem que ser colocado. Não é o eleitorado que pessoas negras não votam em pessoas negras, não é isso. É o próprio partido que não cria a viabilidade. É o partido que diz quem vai ser eleito em primeiro lugar na sua lista. É ele que vai dizer quem vai ter mais visibilidade na mídia, quem é que vai ter mais recursos, quem é que vai estar com mais espaço, tempo, dedicação, energia para estar do lado, por exemplo, da candidatura do executivo, enfim. E isso, às vezes, é decidido a portas fechadas, né? Então, é realmente um cenário de muito pouca democracia no interior partidário, e isso que a população negra tem que ter em vista, né? Tem que ter em vista que os partidos agora se tornaram, inclusive com essa movimentação de anistia total aí, né, e desse retrocesso, os grandes inimigos dos direitos das mulheres e das pessoas negras, né? Eles se tornaram, de fato, inimigos diretos. Eu queria só lembrar de uma coisa aqui,
que boa parte dos recursos dos partidos hoje é público. A gente tem um orçamento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o ano passado foi de quase 5 bi, e do fundo partidário, que foi de 2 bi. Quer dizer, então é dinheiro do povo, da população negra, que está sendo negado para os candidatos, para as candidatas negras. Quer dizer, é algo, como o Flávio falou, se tornaram inimigos realmente da população negra. É algo que tem que ser registrado. E é um absurdo isso, né? Você financiar e não ter direito a ter acesso a recursos para construir uma representatividade política que permita melhorar a democracia no Brasil. É isso. E, dona Jurema, aí, eu vendo a senhora tão desanimada, eu dizer o seguinte, na verdade, acho que Flávia, Kleber disseram bem. Não é que negro não vota em negro, é que é uma democracia que está estruturada para que negros não sejam eleitos, para que não tenha a visibilidade adequada, para que não tenha o alcance, para que não entre na casa das pessoas com a mesma qualidade, com a mesma frequência. Eu me lembro que na última eleição, o professor Carlos Teixeira, que eu não sei se está aí, contribuiu com muitas candidaturas negras, ele próprio, que nem é profissional, editando os vídeos, fazendo os vídeos, né, sem aquele... a propaganda hoje, principalmente, né, ela chegou a um estágio que ela é feita por profissionais que compreendem, inclusive, como lidar com o imaginário das pessoas. Então, são ferramentas que as outras pessoas têm acesso e que nós não temos, que faz com que nós votemos com aquele que chegou mais para nós, e não é a pessoa negra. Então, não dá para a gente dizer que negro não vota em negro, dá para a gente dizer que essa democracia está estruturada para a manutenção do status quo e para que negros não ocupem esses espaços de representatividade. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Acho que foi um diálogo necessário e muito rico, as contribuições de vocês. Realmente, só me desolou ouvir a palavra desolador do Kleber, mas acho que ele tem razão e isso deve nos impulsionar a ampliar as nossas ferramentas e as nossas condições de luta também. Muito obrigada, professora Flávia, que foi que me indicou essa pauta para hoje, que me indicou a pauta da semana passada também. Muito obrigada, parceiríssima aqui do Pensar Africanamente. Kleber, Julião, muito obrigada. André Santana, muito obrigada. Professor Luiz, que teve que sair mais cedo, muito obrigada também. O Rasta Comunicação dizendo, maravilha, Flávia Rios, isso mesmo, estamos super atuantes, porém a negativa da tecnologia da branquitude que nos anula, né? A Lúcia Góes, essa logística do que acontece dentro do partido é pouco entendida por nós, como necessário entendimento sobre isso. Gente, afronautas, muito obrigada por estarem sempre aqui conosco. Eu não estou ainda com a próxima programação pronta, eu sempre divulgo para vocês, mas vocês sabem, nos acompanhem nas redes sociais, entre aí no nosso grupo do WhatsApp e vocês saberão exatamente quando estaremos transmitindo ao vivo, que pauta estaremos, quem são as pessoas que estarão conosco para nos ajudar a pensar as nossas questões, a pensar as nossas lutas por equidade e justiça, a pensar o nosso país, a pensar o mundo. Muitíssimo obrigada, cuidem-se muito bem, como eu sempre digo, autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas que nos trouxeram até aqui, pratiquemos, porque os tempos continuam sendo difíceis, então autocuidado e cuidado mútuo. Estou aguardando vocês aí na próxima transmissão ao vivo do canal. Muito obrigada, Bárbara Porfírio na mediação do chat, muito obrigada, querida, como sempre, aí, generosamente à nossa disposição. Até a próxima.